Olá, esse vídeo apresenta os principais resultados obtidos no projeto intitulado Eficácia da fibrina rica em plaquetas na forma líquida e coagulada na formação óssea, um estudo em vivo, que foi financiado pela FAPEMIG e teve como pesquisadora responsável a professora doutora Suzana Cristina Pigossi. A perda dos dentes resulta em prejuízos estéticos e funcionais para os pacientes e sua substituição por implantes dentários tem sido feita com altos índices de sucesso clínico. No entanto, logo após a perda dos dentes, o tecido ósseo ao redor sofre um processo de reabsorção, principalmente nos primeiros anos, o que dificulta a instalação dos implantes dentários. Para evitar esses problemas, um procedimento chamado de preservação do rebordo alveolar tem sido proposto. Nesse procedimento, o material compatível é colocado no espaço deixado pelo dente, no tecido ósseo, que mantém o osso estável mesmo após a perda do dente e possibilita a instalação adequada do implante após a cicatrização. Diferentes materiais têm sido propostos para esse tipo de procedimento, sendo considerado melhor aquele osso que é retirado do próprio paciente de outra região na boca, porque ele apresenta um maior potencial de formar osso. Porém, a retirada desse osso de um sítio doador aumenta a morbidade associada ao procedimento. Por isso, enxertos ósseos de origem bovina, livres de patógenos, têm sido amplamente utilizados para esse fim, pois são semelhantes ao osso humano. Esse material ele atua como um suporte que permite a formação de osso ao redor de suas partículas, tendo como vantagens a disponibilidade ilimitada e a ausência de um sítio doador. No entanto, eles apresentam alto custo e uma reabsorção lenta das partículas. Para aumentar o potencial de formação óssea, outros materiais foram propostos para serem utilizados sozinhos ou associados ao osso bovino. Dentre eles, temos a fibrina rica em plaqueta, conhecida como PRF. A PRF é obtida do próprio sangue do paciente, que é submetida a um processo de centrifugação. O material gerado ele se parece com o coágulo sanguíneo do próprio paciente e ele é rico em proteínas que favorecem a formação óssea e a cicatrização de feridas. Diferentes protocolos para a obtenção desse PRF têm sido propostos, alterando a força, a rotação por minuto e o tempo de centrifugação, gerando então diferentes tipos de PRF, como LPRF, APRF, IPRF, entre outros. Dentre os protocolos de centrifugação, tem se destacado a centrifugação em baixa rotação, porque ela promove a formação de uma matriz de PRF caracterizada por uma distribuição mais homogênea das plaquetas, leucócitos e dos fatores de crescimento ao longo da rede de fibrina. Consequentemente, você tem uma maior retenção dos componentes biologicamente ativos e um material mais eficaz. Tem-se também o protocolo em que é gerado uma fibrina rica em plaquetas injetável, ou seja, na forma líquida. Esse material ele pode ser associado às partículas de osso bovino, formando um material conhecido como stick bone, em que as partículas elas ficam aglutinadas pelo PRF e uma liberação lenta de fatores de crescimento é feita dessa PRF, estimulando o processo de formação óssea ao redor dessas partículas de osso. Dito isso, esse estudo em animais ele foi composto por dois objetivos. O primeiro objetivo é avaliar a formação óssea em áreas enxertadas com IPRF associada ao osso bovino, em comparação ao coágulo sanguíneo, osso bovino sozinho e IPRF na forma de membrana sozinho. O objetivo 2 foi avaliar a integração de implantes dentários em áreas enxertadas com IPRF associada ao osso bovino em relação aos mesmos grupos comparativos. Esse estudo, então, foi realizado utilizando ratos Wistar e foi aprovado pela Comissão de Ética em Uso de Animais da Universidade Federal de Alfenas, onde os procedimentos experimentais foram realizados. Foram utilizados, então, 128 ratos, sendo 64 ratos para cada objetivo. Os animais eles foram divididos em 4 grupos, com 16 animais para cada objetivo. No objetivo 1, foi feita a enxertia nas tíbias direitas e esquerdas, e os animais foram eutanasiados após o período de 15 e 45 dias. Já no objetivo 2, foi feita a enxertia nas tíbias direitas e esquerdas, e após 60 dias os implantes foram instalados, e os animais foram eutanasiados após os períodos de 15 e 45 dias. Os defeitos ósseos, após a sua confecção, foram preenchidos no grupo CO com coágulo, no grupo PRF com a PRF no formato de membrana, o grupo BO foi preenchido com osso bovino, em que foi utilizado o BioOss, e o grupo SB, em que os defeitos foram preenchidos com o stick bone, ou seja, a IPRF mais o osso bovino, onde também foi utilizado o BioOss. Para a obtenção da PRF, tanto na forma líquida quanto na de membrana, foram utilizados animais doadores, em que o sangue foi coletado por punção cardíaca e centrifugados nos protocolos propostos. Então foram utilizados tubos de coleta de sangue vermelho para PRF no formato de membrana e tubo de coleta branco para a IPRF. Utilizou-se para ambos os tipos de PRF a centrífuga de bancada Fibrin Fuji 25. Para a membrana de PRF foram utilizados 1.659 RPMs por 10 minutos. E aqui nessas 4 imagens pode-se observar a obtenção dessa PRF no formato de membrana e seu aspecto final na imagem E. Para a PRF no formato injetável, foi utilizado 700 RPMs por 8 minutos. As imagens mostram, então, a IPRF obtida após a centrifugação e a sua aglutinação ao osso bovino na imagem D. Nas imagens, é possível ver, então, o procedimento cirúrgico com a confecção dos defeitos ósseos na tíbia dos animais e a colocação do enxerto no interior do defeito. No objetivo 2, após a cicatrização, período de 60 dias, os defeitos eram novamente acessados e o implante era instalado na área enxertada, como é possível observar na imagem E. Em relação às análises realizadas, para o objetivo 1 foi feita análise microtomográfica para avaliar a formação óssea no interior do defeito. Foi feita uma análise histológica descritiva da qualidade do tecido ósseo formado na região do defeito após a enxertia. E também foi realizado a avaliação da expressão de genes de proteínas que são importantes para a formação óssea, com o objetivo de saber se os materiais colocados naquele defeito induziam um aumento nessas proteínas. Para o objetivo 2, foi feita a análise biomecânica, em que avaliou a força necessária para remover os implantes após a cicatrização. Foi feita também a análise microtomográfica para avaliar a formação óssea ao redor dos implantes. E, por fim, a análise histomorfométrica, em que avaliou-se a quantidade de osso ao redor dos implantes por meio dos cortes histológicos. Os resultados obtidos no objetivo 1 mostraram na análise microtomográfica que na região cortical uma maior formação óssea foi observada para os grupos PRF, osso bovino e stick bone, apesar de não termos encontrado diferença significativa no período de 15 dias. Aos 45 dias, os grupos osso bovino e stick bone demonstraram uma maior formação óssea em comparação ao grupo coágulo. Não foram encontradas diferenças na quantidade de partículas residuais após 15 e 45 dias entre os grupos osso bovino e stick bone. Para a espessura do defeito, os grupos osso bovino e stick bone apresentaram maior espessura aos 15 dias, apesar de sem diferença significativa, e os grupos PRF e stick bone apresentaram maior espessura aos 45 dias, também sem diferença significativa. Quando avaliados área cortical e medular, observou-se que os grupos osso bovino e stick bone apresentaram maior formação óssea, maior número de trabéculas e menor espaço entre as trabéculas em comparação aos grupos PRF e coágulo. Não foram encontradas diferença entre os grupos para a espessura das trabéculas. Os mesmos resultados foram encontrados após 45 dias. Aqui podemos ver as imagens histológicas para todos os grupos e períodos. Para avaliação da expressão gênica, observou-se que o grupo osso bovino aumentou a expressão de proteínas importantes para a formação de tecido ósseo em comparação aos demais grupos.
Para o objetivo 2, não houve diferença entre os grupos para avaliação biomecânica, ou seja, a força para remoção dos implantes das áreas enxertadas foi a mesma, foi semelhante entre os grupos. Na análise microtomográfica, o grupo Chickbone apresentou maior formação óssea em comparação aos grupos coágulo e PRF após 15 e 45 dias. No entanto, não houve diferença entre os grupos para a espessura das trabéculas. Para o número de trabéculas, o grupo Chickbone apresentou resultado superior ao grupo PRF coágulo. Para o espaço entre as trabéculas, o grupo coágulo apresentou maior espaço em comparação ao grupo osso bovino e Chickbone. O grupo Chickbone ainda apresentou menos espaço entre as trabéculas em comparação ao osso bovino, a PRF e o coágulo, sugerindo maior formação óssea nesse grupo. Aqui podemos observar as imagens histológicas para todos os grupos e períodos que foram obtidos nesse estudo. Por fim, na análise histomorfométrica é possível observar que maior contato osso-implante foi observado para o grupo PRF nos períodos iniciais. Por outro lado, maior contato foi observado para o grupo osso bovino nos períodos mais tardios, de 45 dias. Conclui-se então com esse estudo que as membranas de PRF favoreceram a formação óssea precoce no interior dos defeitos das tíbias, enquanto o osso bovino desproteinizado, isolado ou associado ao IPRF promoveu uma regeneração óssea e uma ossa-integração mais estáveis em longo prazo. A adição do IPRF ao osso bovino desproteinizado, no entanto, não melhorou seu potencial de neoformação óssea. Nossa equipe de pesquisa agradece a FAPEMIG pelo apoio financeiro, a Universidade Federal de Alfenas, onde foi realizada toda a experimentação animal, a Universidade Federal de Uberlândia, onde foram feitas as análises microtomográficas, histológicas e histomorfométricas, e a Faculdade de Odontologia de Araraquara, onde foram realizados a análise de expressão gênica.